O texto que gostaria de trazer para vocês se encontra na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, do 24 até o 5 do capítulo 2. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, do verso 24 até o 5 do capítulo 2. Nós vamos fazer essa leitura, né? O título da mensagem é Focados em Cristo, né? Durante esses dias, nós estamos vivendo bastante dificuldades, né? Em si, a sociedade se encontra em bastante dificuldades por conta dessa pandemia, né? Mas onde está o nosso foco? Em que nós estamos focando a nossa vida, né? A direção que nós devemos tomar, onde está pautada? Então, nessa lição, nesta mensagem, nós vamos entender aonde nós devemos estar focados, né? Paulo mostra, né, a sua experiência com o seu ministério que Deus confiou a ele, estar focado somente em Cristo. Vamos ler. Agora me alegro em meu sofrimento por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós o proclamamos, advertindo, ensinando a cada um com toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles estejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno conhecimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu lhes digo isto, para que ninguém vos engane com argumentos que só parecem convincentes, porque, embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente, e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Vamos orar para que essa mensagem ela seja um estímulo para nós, que possamos estar focados em Cristo, como diz assim o apóstolo. Senhor nosso Deus, querido Pai, como é bom a gente poder falar com o Senhor, como é bom ter essa liberdade que o Senhor nos dá, para que possamos, ó Pai, buscar a Tua face. E pedimos nesta manhã que a Tua palavra não volte vazia, que ela encontre guarida em nossos corações, que possamos aprender, Senhor Deus, a conviver, a como lidar nos dias maus, que possamos estar focados no Senhor, que possamos abrir mão dos nossos desejos, da nossa vontade, mas que possamos estar sempre abertos, Senhor, para o relacionamento com o Teu Santo Espírito que habita em nós. Pai de amor e misericórdia, seja com esta manhã. Obrigado, Senhor Deus, pelos louvores aqui entoados. Obrigado, Senhor Deus, pela equipe que nos está aqui para nos servir. Nós te louvamos, nós te agradecemos pela vida de cada membro que compõe esse Teu corpo, que é a Tua igreja, porque sabemos que toda honra, toda glória pertence a Ti, e por isso que nós estamos aqui, em nome de Jesus, amém. Essa carta de Paulo, né, quando nós se convertemos ao Senhor, a gente começa a ter uma admiração por aqueles que se destacam na Bíblia, tanto do Velho como do Novo Testamento. Então eu sou um admirador de Paulo, e como esse homem abriu mão
de tudo que ele aprendeu, de tudo que ele era, para focar em Cristo, e obedeceu afinco o chamado. Nós sabemos da sua conversão ali no caminho de Damasco, como Jesus aparece para ele e o convoca para ser um apóstolo, para que ele possa levar o evangelho aos gentios. Então essa incumbência dada a ele, isso às vezes tem um peso, tem uma relevância muito grande para a vida do ser humano. Quando nós aceitamos Jesus Cristo, nós passamos a viver uma vida diferente, aquela que às vezes o mundo vive. E por isso às vezes as pessoas, às vezes até nossos familiares não entendem o que é ter uma vida voltada para a vontade de Deus, para os planos que Deus tem traçado para nós, através do Espírito Santo em nossos corações. Nós vemos aqui um apóstolo que passou por muitas perseguições, que teve a sua vida abnegada. Nós não sabemos até que ponto, às vezes a Bíblia mostra para nós, mas nós temos a dimensão da profundidade, que ele mostra aqui no versículo 24: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Então nós vemos aqui um homem que sentia na sua própria pele as perseguições. Nós sabemos do que passou nas suas viagens missionárias, quando o navio ia sendo naufragado, como ele estava preso, sendo vezes picado por serpentes, na maneira que ele conduzia as coisas como o apóstolo. O seu alvo, o seu objetivo era em Jesus, porque teve um chamado e obedeceu esse chamado. Aí começa a ter digamos assim, esse sofrimento momentâneo em nossas vidas. Então é interessante, nós podemos pegar o nosso sofrimento momentâneo, sofrimento da carne que nós vivemos, e deixar que isso afete a nossa vida espiritual. Nós vemos aqui um homem dizendo que tinha alegria no sofrimento. Será que nossos dias de hoje, nós podemos olhar para o que está acontecendo no nosso redor, na nossa volta? Será que não podemos olhar, puxa vida, estou feliz porque estou focado em Cristo? Será que nós deixamos que os acontecimentos do dia a dia nosso, ela reflete em nossa vida espiritual e começa a nos afastar da presença de Deus, deixar da nossa leitura diária, deixar de estar em comunhão com os irmãos, deixar de glorificar a Deus? Aqui nós voltamos para o texto, nós vemos que aqui tem um homem que a sua vida material, a sua vida de sofrimento não afetava a sua vida espiritual, a sua comunhão com a igreja que ele estava servindo. Olhando para esse texto, nós vemos que era uma igreja que estava em formação. Hoje nós fazemos uma parte da nossa vida de uma galeria, que isso cabe a nós proclamarmos o evangelho, porque futuramente vem outra geração pregando o evangelho. Nós deixamos um legado para aqueles que estão crescendo em nosso meio, que são nossos filhos, nossos netos muitas vezes. E é interessante quando olhando para esse homem, voltando uma página, em Filipenses, ele diz o que ele era antes, no versículo 7 do capítulo 3 de Filipenses, ele diz o seguinte: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Devemos focar por causa de quem nós abrimos mão das coisas, dos nossos desejos, da nossa vontade. É por causa de algo que vai se corromper, que vai ficar aqui, ou é por causa de Cristo? Então nós devemos separar bem o nosso foco, a nossa vida espiritual com a nossa vida cotidiana materialmente. Mas só que essas duas coisas são como uma linha tênue, estão juntas. E nós devemos saber como direcionar todas essas coisas. Por causa de Cristo, mas do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem aprendi todas as coisas. Tudo que ele tinha, tudo que ele era, antes no judaísmo, ele começou a deixar isso, ver que isso estava sendo como nada. Quando ele encontra realmente Jesus Cristo, o que é realmente ser um cristão? Porque Jesus,
no seu evangelho, lá em Mateus 11, 28, ele diz o seguinte: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então nós vemos o exemplo de um apóstolo aqui que não andou pessoalmente com Jesus, mas ele começou a perseguir a igreja de Cristo, o ensinamento de Cristo, dentro do seu judaísmo, dentro da sua mente, dentro daquele legalismo. Ele via que a simplicidade de Cristo não condizia com o legalismo, com o judaísmo. Então ele começa a ter essa perseguição. Quando Jesus aparece para ele e direciona a sua fé, direciona o seu chamado para realmente aprender dele, realmente aprender de Cristo, que ele é manso e humilde de coração. Esse homem soldado, como diz Paulo, era praticamente um soldado romano que perseguia a igreja. Agora ele passa a não ser mais como um leão, um soldado, como um brigador, mas começa a ser uma pessoa humilde, porque virando a página, voltando em Colossenses, as aflições do seu corpo. Um homem que tomava chicotada, um homem que tinha às vezes as marcas das prisões nos seus tornozelos, nos seus pulsos, um homem que tinha trazido no seu corpo marcas de quantas açoites. Somente por Jesus Cristo, alguém da vida de Paulo, desse apóstolo antes e o depois, somente Jesus pode fazer essa mudança. E ele continua, tudo isso, o foco dele era Cristo, é por Cristo que ele fazia, e ainda mais para o seu corpo, que é a igreja, porque ele dizia, dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade. Paulo era responsável por este evangelho. Ele não colocou só um pé, mas ele colocou os 2 pés. Ele colocou sua vida para ser usada nesse evangelho, para ser usada por Deus em favor do evangelho. E é interessante que ele dizia nas suas pregações, dizia para esses irmãos, que esse mistério estava oculto, né? As gerações, né? Que agora estava sendo manifesto. Ele queria que as pessoas entendessem o viver para Cristo, como era o viver para Cristo. Então, somente ele podia dizer assim, olha para mim, porque o meu foco é Jesus. Então, em nossos dias de hoje, como nós estamos vivendo a nossa vida, de que maneira nós estamos caminhando passo a passo com Cristo, ou nós deixamos que a sociedade, com a vida no mundo, ela atrapalha a nossa vida espiritual. Então cabe esta pergunta, cabe esta reflexão ao nosso coração. Mas o objetivo dele, no versículo 27, nós vemos, a ele quis Deus a dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo, em vocês, esperança da glória. Cristo em vocês, esperança da glória. Cristo é a esperança de nós termos uma vida gloriosa nos céus. Então a nossa vida não se resume só aqui. Aqui nós estamos como passageiros, como passagem. Nós sabemos que olhando para nós vemos que o dia a dia está passando e nós vamos envelhecendo. Será que nós estamos focados realmente em Cristo para que nós possamos encontrar com Ele, estar com as nossas mãos cheias, com galardões? Ou nós estamos preocupados, vivendo a nossa vida, mas aqui focado nas coisas do mundo? Tá? Então Paulo queria que Jesus ele crescesse mais nesses irmãos, que ele tivesse mais experiência profunda com Cristo. Nós proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo um homem perfeitos em Cristo. Então a nossa vida cristã, ela tem um grau, fosse uma escada, os degraus. Esses degraus devemos ser progressivo, devemos crescer e amadurecer. Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês. Uma luta, né? A vida cristã, ela não é sentar numa nuvem, tocar uma harpa, tocar um violino. Não, a vida cristã é de luta, né? Nós vemos que nós temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Paulo diz isso, né? Temos que lutar contra isso. Nós temos que ter a nossa vida sempre em constante luta, né? Sempre seguindo à frente.
Estou lutando por vocês, pelo que estão em Laodiceia, e por todos que ainda não me conhecem pessoalmente. Então esse apóstolo, no seu ministério, ele abrangeu não só, nós vemos nas cartas aqui, quantas outras comunidades que não conheciam ele pessoalmente, só conheciam ele pelas cartas que ele eram enviadas, né? Então ele intercedia por esses irmãos também, que ainda iriam se converter, né, a Cristo, ao Evangelho de transformação, a que nós pregamos, que nós cremos, né? Esforço-me, né? Então a nossa vida, devemos nos esforçar, né? Nós devemos ir avante, estar sempre esforçando, sempre pronto, né, para fazer a vontade de Deus. Às vezes as aflições que vêm sobre nós, ela começa a nos afastar da presença de Deus. Então nós temos que ter a sensibilidade, ter a comunhão com o Espírito Santo de Deus, através da leitura da palavra, através da comunhão com os outros irmãos, para que possamos entender, né? E nós hoje, nossos dias de hoje, a sociedade, nós vivemos umas aflições. Pensa que a aflição que vivemos hoje, nessa pandemia. Então, pandemia, esta palavra, ela está comum nos nossos dias de hoje. Todo mundo fala na pandemia. Eu costumo até às vezes esquecer da pandemia. Se eu ficar focado na pandemia, eu começo a desviar da presença de Deus. Porque nós vemos hoje uma sociedade que se preocupa demais. Tudo que nós fazemos, né? Devemos pensar, puxa vida, eu posso ser acometido por alguma enfermidade? Sim, posso ser. Aí a gente começa a olhar para a Bíblia, que todos os profetas, os apóstolos, eles tiveram as suas dificuldades, eles tiveram, partiram deste mundo por algo que podia acontecer, ou por morte, por doença, ou por morte forçada. Vimos os mártires que morreram. E nossos dias de hoje, às vezes nós podemos ter esse medo. A gente pensa, puxa vida, eu posso contrair esse vírus e eu venho a morrer. E se eu vir a morrer, eu estou com Cristo. Se esse é o meio de estar com Cristo, louvado seja Deus, né? E com isso eu não vou me relaxar. Eu tenho que seguir todos os protocolos que às vezes a empresa que eu trabalho, ela impõe sobre a gente, né? Que ela recebe também essa imposição. Nós devemos obedecer. Mas nós, como crente, como é as nossas atitudes diante dessas coisas? Paulo não viveu essa pandemia, mas Paulo viveu a perseguição do Evangelho. Eu creio que é bem pior que uma pandemia que nós vivemos hoje. Nós temos a liberdade de pregar a Cristo. Paulo não tinha essa liberdade. Quando Paulo saía para pregar, ele podia ver que tinha um soldado romano se aproximando dele para colocar as algemas nele. E nem assim ele deixou de estar pregando o Evangelho, tá? Então nós devemos ter a sensibilidade que tudo que acontece no nosso planeta, nada foge do controle de Deus. Porque o Deus que nós servimos é o que criou os céus e a terra. O Deus que nós servimos é aquele que um dia enviou Jesus para nos dar a vida eterna. Então isso deve ser a marca nossa. O nosso foco deve ser Cristo, né? Nós não podemos deixar que uma sociedade que tenha outros focos em tantas outras coisas, que isso nos atrapalhe nossa vida, nossa comunhão com Deus. Porque nós temos que trabalhar, nós temos que prosseguir, né? Nós temos que ter nosso emprego, nós temos que ter nossa empresa, nós temos que estar vivendo neste mundo. Mas como está o nosso relacionamento com Deus? Como nós encaixamos as coisas que Deus propõe para nós? Nós estamos focados somente nas coisas desse mundo e deixamos as coisas de Deus de lado, né? Então quando você volta para a Bíblia, vê um homem sentindo a alegria de ter as aflições no seu corpo, ele sentia prazer nas aflições, não momentânea ali, mas sabia que aquilo que ele estava passando, a consciência dele estava limpa diante de Deus, que ele estava sofrendo isso por causa do Evangelho de Cristo, é outro nível, né? Nós não podemos, no nosso dia de hoje, nós ficarmos abatidos por o que está acontecendo na sociedade, mas devemos focar em Cristo, que Jesus diz que nos finais dos tempos teria que parecer pestes, fomes, terremotos, guerra e rumores de guerra, né? Será que nós queremos viver o resto da nossa vida no planeta? Será que nós queremos viver o resto da nossa vida aqui só buscado nas coisas deste mundo? Porque as coisas de Deus, que Deus tem para esse mundo, Deus vai trazer para ele, né? São consequências que o homem merece passar,
A humanidade se distancia de Deus com as suas atitudes, e com isso acarreta essas coisas que vão acontecendo, né? O homem prejudica, faz o mal e ainda quer receber o bem. E, infelizmente, essa sociedade que nós vivemos, né? Esforço-me. Nós devemos esforçar. Nós devemos, como disse Jesus, porfiar e entrar pela porta estreita, porque larga é a porta e apertado o caminho que conduz à vida eterna, e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ele. Esforce-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração. O nosso coração tem que estar fortalecido, irmãos. Nós devemos saber que forma nós estamos fortalecendo o nosso coração. Se nós deixarmos nosso coração fortalecer por manjares, nós lembramos muito bem o que aconteceu na vida de Esaú. Esaú, seu coração estava naquele prato de lentilha, no manjar, mas o seu irmão não. O seu irmão estava objetivo na primogenitura que podia ser dada a ele, e que ele tinha a sua recompensa por isso. Então, onde está o nosso coração? Como nós estamos fortalecendo o nosso coração? Aqui Paulo diz: fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno conhecimento. Conhecimento pleno, irmãos. Muitas vezes nós não conseguimos atingir isso. A nossa mente, nossa vida aqui na terra, ela é ser limitada por as coisas que acontecem aqui. Algo que acontece na nossa vida, às vezes, tira-nos da presença de Deus. Mas isso não pode acontecer com uma frequência, mas imediatamente devemos voltar para ela, né? A fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, que é Cristo, né? Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Todo o tesouro da sabedoria e do conhecimento está em Cristo. Paramos para pensar. Se Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, nós sabemos que tudo se concentra nele, a sabedoria, o conhecimento, então devemos focar nele. Devemos estar focados nele, porque é isso que a Bíblia nos ensina através da carta de Paulo. É isso que Jesus mostra, que devemos descansar nele. Porque muitas vezes a pior canseira do homem não está no corpo dele físico, mas está na alma. Que Jesus disse: encontrarei descanso para as vossas almas. E muitas vezes o homem quer a Jesus para descansar o corpo físico. O corpo físico você descansa com um bom colchão, uma boa cama, né? Um bom repouso. Mas a alma se descansa com uma leitura da palavra, com a comunhão com Deus, com uma presença do Espírito Santo no seu coração. Isso só se dá quando você se debruça na Bíblia, quando você debruça no seu relacionamento com Deus, quando você busca, né? As aflições, ela começa a passar para nós, ela ser como um combustível a mais, né? Como diz Paulo, o aprendizado dele, ele comparava com um esterco, ele comparava aquilo como um combustível para o seu crescimento espiritual, para a sua busca a Deus, né? Nós devemos ter isso em nossa mente, o foco nosso estar em Cristo, buscando ele, porque nós precisamos. E os dias são maus, meus queridos. Os dias são maus. Aparenta-se bem, mas não está. Nós vemos numa sociedade hoje, nós vivemos numa sociedade que às vezes o certo passa a ser errado. O que é errado para o mundo começa a ser certo. Então as coisas começam a se confundir, né? Querer atrapalhar o seu relacionamento com Deus. Então por isso nós voltamos sempre para a Bíblia. Devemos voltar para a Bíblia. Devemos voltar para o nosso conhecimento aqui. Senhor, abre o meu entendimento, me ajuda, acrescenta a minha fé, né? Porque só o Senhor pode me ajudar. Só o Senhor pode me acalentar o meu coração, né? Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas durante as aflições devemos ter bom ânimo, né? Nós vemos isso quando aconteceu com Jesus, quando Pedro pede para caminhar sobre as águas, e tantas outras coisas. Diante das multiplicações dos pães e dos peixes, os discípulos apavorados que faltava comida, Jesus mostra: não, trazei a mim, vocês podem fazer isso também, se vocês tiverem de fé. Se vocês tiverem de fé tamanho de um grão, você pede ao monte que ele se transporta. Então parece que a fé hoje, em nossos dias, ela se tornou rara, né? E nós vemos isso durante o trabalho.
As pessoas se preocupam tanto com a vida, tanto com o seu corpo, tanto com a sua saúde, mas quando você olha para a alma, para a sua saúde espiritual, está tão doente. Pessoa deprimida, pessoas tristes, pessoas revoltadas. Por quê? Não conhece Jesus Cristo. Porque Ele é a fonte da vida, Ele é que dá a paz, Ele que dá o sono, é Ele. E sem Ele nós não somos nada. Nós temos que ter essa consciência, porque Paulo aprendeu isso. Paulo, ele reconheceu, ele caiu de joelho no chão, perdendo a própria visão. Deus colocou isso nele para trabalhar com ele, porque ele é um homem duro. Que nós não sejamos duros no relacionamento, mas que sejamos maleável diante de Deus. Senhor, trabalha em mim, trabalha essa pedra bruta às vezes, talha o meu coração com teu Santo Espírito, esquadrinho mesmo, porque só o Senhor conhece. Porque nossas vidas, quando nós saímos para o trabalho, nós não trabalhamos com nossos filhos, com a nossa esposa, com o irmão da igreja. Nós trabalhamos com pessoas que às vezes têm a mente completamente diferente da gente. Uma mente corrompida às vezes por coisas que nós imaginamos. Está ali do nosso lado, ombro a ombro. O que nós passamos para ele? O que eles veem em nós como cristãos? Eles sabem que nós somos crentes? Eles sabem que somos diferentes? Isso é que Deus quer de nós. Não que nós às vezes preocupamos com tantas coisas, que nós focamos tanto em outras coisas e esquecemos do simples relacionamento com Ele. Porque o nosso relacionamento com Deus, ele se estende a outras pessoas, ele se estende ao nosso amigo, ele se estende àquele mais simples que está ali às vezes numa sarjeta, numa guia, ali encostado. Porque Jesus atendeu essas pessoas. Jesus viu aquele cego que estava moribundo na estrada de Jericó. Ali nós sabemos que Jesus disse assim, aquele cego dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus imediatamente parou e atendeu o seu grito. Então, nossos dias de hoje, onde está o nosso foco? Nós estamos focados em Cristo? Se nós estamos focados em Cristo, meus amados, a nossa alma está alimentada, a nossa alma está tranquila, não está cansada, porque a alma do mundo se encontra cansada. Mesmo que as pessoas tenham um corpo saudável, mas a alma está doente, está cansada. Porque Paulo diz aqui: nele estão escondidos todo o tesouro. O tesouro está escondido. Compete a você cavar. Vai atrás. Se você deixar a sua Bíblia empoeirada, fechada, se você não escavar, se você não buscar nela o seu dia a dia, porque é através dela que o Espírito Santo vai falar em teu coração. Ah, meu querido, eu ouço o hino o dia todo, ouve hino, não nada contra você ouvir bastante hino, você ouvir músicas, mas a palavra, foca em Cristo, porque é daqui que vai falar, aqui que vai estar a sua base, aqui que vai estar seu alimento, aqui que vai ter as respostas para a sua pergunta. Nele que é em Cristo, está escondidos todos os tesouros da sabedoria. Eu posso dizer assim: você precisa ter sabedoria? Sim, eu quero sabedoria, então está aqui. O conhecimento, você quer ter conhecimento? Está em Jesus. Então Paulo diz o seguinte no versículo 4: eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Nós não podemos nos abater com argumentos não baseados na palavra de Deus, argumentos que fazem as pessoas se encherem de orgulho, mas não do conhecimento de Cristo. Argumentos que às vezes Paulo enfrentava com os epicureus, Paulo enfrentava com os gregos, dizendo a filosofia naquela época estava se começando, as escritas e tantas outras coisas, e ele se orgulhava do conhecimento de falar coisas, palavras bonitas, querendo enganar aqueles simples e humildes irmãos de Colossenses, de Laodiceia e os de Éfeso. Mas Paulo dizia assim: eu lhes digo isso para que ninguém vos engane com argumentos que só parecem convincentes. Cuidado, meus queridos, vamos ter muito cuidado com as retas finais, porque Deus está trabalhando. Deus não esqueceu de nós, Deus não esqueceu do planeta, porque Deus ama a sua criação. Nós vemos que eu fico assim às vezes parado pensando, eu gosto muito de refletir sobre a vida,
e ver as coisas como elas acontecem. Nós sabemos que essa viagem que eu fiz para Goiás, né, a gente mora na cidade, fui para outra cidade, mas lá tinha algo que me chamou a atenção, né? No quintal, a casa que eu estava hospedado, tinha um galo. E esse galo, meus irmãos, ele cantava das 4 da manhã até as 6. Ele cantava mesmo, ele cantava e ele acordava a gente, que não estava acostumado. O latido do meu cachorro não me acorda mais. O barulho da rua, de moto, não me acorda, porque eu estou dormindo. Mas o galo me acordava. Aí a minha esposa, ela não acredita, vontade de enforcar esse galo. Entendeu? Então, eu na hora eu achei graça, ri. Eu pensei, puxa vida, realmente dá vontade de ir lá pegar o galo, estrangular esse galo, né? Aí eu comecei a refletir sobre o galo. Eu pensei, né? Porque eu olhei para o galo, vi um galo triste, né? Uma ave ali presa. Eu comecei a olhar de dó daquela ave, ali moribunda, ali sofrendo, presa. Por que essas pessoas prendem ele para amanhã ele alimentar, fazer um cozido do galo? Eu comecei a pensar tudo isso. Eu lembrei de Jesus. Jesus disse para Pedro: Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Aí eu comecei a me debruçar na Bíblia e orar, buscar. Chamei a Alda, minha esposa, e disse para ela: está vendo esse animal? Deus é que criou. Ele canta, feito para isso. Ele foi criado para cantar, para louvar o Senhor, e ele não nega isso. Ele é galo, ele vai cantar, tornar galo a vida inteira. Ele vai morrer cantando. Ele só vai parar de cantar quando ele for para a panela, porque o objetivo dele é cantar. Ele foi criado para cantar. Aí eu olhei para o ser humano. Quantas pessoas você vê com um corpo belo, com uma academia em dia, mas você conversa com a pessoa, se aproxima, vê pessoa longe da palavra de Deus, longe do conhecimento, longe da salvação, longe de Jesus, que é o único que pode trazer a paz, porque não é um bom colchão, como disse antes, uma boa cama que alivia a alma, não é um belíssimo carro, uma belíssima mansão, não é lógico que isso vai trazer um conforto momentâneo, mas nós falamos em conforto, foco em Cristo, conforto é alívio para a alma somente em Jesus Cristo, porque Paulo entendeu e passou isso para aquela comunidade e dizia e admoestava, mostrava que eles tinham que conhecer Cristo, porque Cristo era a esperança na vida deles. E ele termina dizendo: porque, embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente, e me alegro em ver como estão vivendo em ordem, como está firme a fé de vocês, que vocês têm em Cristo. Paulo tinha alegria e tinha prazer de eles estarem alegres em Jesus Cristo, estar feliz em Cristo. Então essa deve ser a nossa alegria, essa deve ser o nosso objetivo. Como disse, o galo canta porque ele foi preparado para isso, mas o homem, ele foi criado não como um ser, como o galo, como o cachorro, como o gato, como o passarinho, como o pardal. O homem foi criado um ser livre para escolher o que ele vai fazer. Ele louva a Deus ou ele não louva a Deus? Então eu quero que você fique com a primeira. Você louva a Deus, busque, cante para o Senhor. Não deixe que a pandemia, não deixe que o desemprego, não deixe que qualquer uma coisa da sociedade venha trazer a você, mas que você tenha o foco em Jesus Cristo, porque Ele é a única fonte de alegria para nós. E assim nós terminamos essa mensagem. Que Deus assim nos abençoe e nos guarde, e que nos dê um bom dia na paz do Senhor, porque somente Ele é dado toda a honra e toda a glória. Assim seja. Amém.